E a sua participação ela é muito importante. Tenho certeza que você tem dúvidas sobre essas crises que as pessoas passam antes de efetivamente casarem, né? De fazerem lá o registro civil, de fazer a cerimônia religiosa. No noivado, até no namoro, há umas crises. Essas crises revelam alguma coisa? Elas são perigosas, são problemáticas? Como resolver essas crises? Vamos saber, conversando com o casal de pastores da Igreja Batista da Lagoinha, pastor Eduardo, pastora Vanessa. Mas antes de conversar sobre isso, pastores, às vezes aqui no nosso bate-papo eu começo tratando de um assunto que não tem nada a ver com a pauta, mas que às vezes me incomoda como cristão evangélico, como pastor. E eu não sei se vocês viram o que aconteceu no torneio de judô lá em Abu Dhabi, essa semana. Em 2016, teve um evento no qual o judoca israelense venceu o judoca egípcio. E o cumprimento do judô, quem já lutou judô sabe como é que é. Você tem que fazer um cumprimento, reverência, respeito ao seu adversário. E ao final, eu até peço a nossa produção para mostrar, ao final, olha que imagem forte. O judoca israelense, ele estende a mão para cumprimentar o judoca egípcio, que é um muçulmano, e por protesto religioso, por desrespeito, ele simplesmente nega o cumprimento ao judoca israelense. Essa cena, essa foto, foi em 2016, ela rodou o mundo e mostrou como é lamentável o antissemitismo que temos ainda hoje em dia. Né? O antissemitismo é a rejeição, é a perseguição aos povos semitas, aos judeus. Mas eu pensei que parou em 2016, nada, essa semana, num torneio lá em Abu Dhabi, eu peço para mostrar a imagem do pódio. Não é? E quem venceu a luta foi esse que está com o ramalhete vermelho. É ramalhete que chama, né, Vanessa, aquele negócio? Deve ser buquê, né? Vermelho. Esse judoca israelense, ele é um grande atleta. Ele venceu, mas sabe o que aconteceu na hora do hino nacional? Quando subiram as bandeiras, sabe que não tocou o hino nacional de Israel? E não subiu a bandeira de Israel, subiu a bandeira da Confederação Internacional de Judô e tocou o hino da Confederação Internacional de Judô, porque em Abu Dhabi não vai se tocar o hino de Israel e não vai ser levantada a bandeira de Israel. Isso em 2017, século XXI, pensamos que um Estado, uma nação, um povo não é respeitado. Eu quero deixar aqui um registro de lamento por isso estar acontecendo e de alerta. Nós temos que tomar cuidado. Israel é um país especial. Israel é um país especial, está na Bíblia. Nós devemos orar pela paz em Jerusalém. As coisas que acontecem com Israel, gente, para além das questões físicas, materiais, políticas, tem questões espirituais. Temos que orar por aquele país. É lamentável, né, Vanessa, né, Eduardo? É lamentável. Século XXI isso acontecer. Isso acontece, isso que a gente está vendo na mídia, né? Fora o que a gente não vê na mídia, o que acontece diariamente com o povo judeu e até povo que às vezes não está mais em Israel, o povo judeu aqui, que vive aqui no Brasil, é discriminado. E a gente vê isso muito acontecendo, né? Intolerância mesmo. Intolerância. Inclusive, aquela Judith Butler está chegando, vai ser dia 6, 7, 8, ela está em São Paulo, né? Fizemos um levantamento, eu votei, pedindo para que ela não viesse falar sobre ideologia de gênero. Ela virá... idealizadora, né? É idealizadora. Agora, ela disse nas redes sociais que ela não veio falar sobre ideologia de gênero, não, embora seja feminista convicta, né? Defensora da ideologia de gênero. Ela veio falar sobre relação Israel-Palestina. Agora, ela é marxista, feminista. Você imagina como ela deve amar Israel, né? No texto dela, ela fala assim, essa é uma ideologia de gênero, isso aí são as pessoas que seguem a Bíblia. Porque eu não sou obrigado a seguir a Bíblia, então não sou obrigado a seguir o que a Bíblia propõe. Porque realmente a Bíblia propõe ideologia de Gênesis, não ideologia de gênero. É verdade. Macho e fêmea os criou. E criou diferente, viu, gente? Porque dois que dão problema, não é verdade? Quando tem um casal... Vanessa, essas crises, elas acontecem com muita frequência, né? E é engraçado essa questão de ideologia de gênero, fazendo um link aqui, porque assim, quando a gente vê homem e mulher e a gente vê o quanto é diferente homem e mulher,
E aí, o quanto isso dá problema no relacionamento, é impossível a pessoa achar que a gente pode escolher ou que isso pode, né, ter alguma influência nossa em cima disso. Porque homem e mulher, é assim, são casos clássicos no relacionamento. Às vezes você tá aí na sua casa, namorando, noivo, vivendo alguns conflitos e acha que só você e o seu namorado ou seu noivo estão passando por eles. E aí, pode ficar tranquila que é normal. Homem tem um padrão de comportamento, mulher tem um padrão de comportamento, e isso no relacionamento a gente vê dando confusão o tempo inteiro, essa questão de comportamentos diferentes e como enxergam diferentes, né? Lá em Gênesis, quando Deus fala assim, macho e fêmea, criou homem e mulher, eu acho que está muito bem estabelecido que existia uma função para cada um, né? Quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Então ele fala assim, fale uma auxiliadora que lhe corresponda, que lhe seja idônea. E a gente tem uma pregação muito legal sobre isso, a gente discute o seguinte ponto. Quando Deus olhou para o homem e ele tinha feito tudo, não existia o pecado, estava tudo muito bom, ele falou que era tudo bom. Só que ele olhou para o homem e falou assim, está faltando alguma coisa nesse cara. Ele falou assim, então não é bom que esse homem fique sozinho, porque ele precisava ter um relacionamento mais profundo com o homem. Sabe o que ele fez? Ele colocou a mulher na vida do homem, alguém que lhe correspondesse de igual, olho no olho, para que os dois, no tratamento pessoa com pessoa, dificuldade com dificuldade, se melhorassem, se aperfeiçoassem para ter um relacionamento completo com ele. E isso é lindo. E é interessante que você falou dessa questão, né? Eu acho maravilhoso também, porque essa questão da completude, né? Há uma falta, né? O Deus olhou e falou assim, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Né? E é engraçado que parece que essa busca, que é uma busca biológica, uma busca natural e espiritual, é pelo companheiro e pela companheira, né? No caso, a esposa, a mulher, busca um companheiro e o homem busca uma companheira, desde que começa a se entender enquanto gente. A sexualidade, os hormônios levam para isso, porque parece que tem essa falta mesmo, né? Na verdade, quando Deus criou o homem ali, estava o homem, os animais, que Deus mandou ele dominar os animais, né? Então, e Deus. Então, tinha o relacionamento estava assim, os animais, o homem e Deus. Então, não tinha ninguém que estivesse ali na altura do homem, né? Para ele se relacionar de par, né? Olho no olho. E aí, quando Deus criou a mulher, que é isso que a gente fala, é para que o homem se melhorasse no relacionamento entre homem e mulher. Porque a gente se melhora. Porque no relacionamento que a gente consegue ver o nosso pior lado. A gente consegue enxergar, através da nossa relação com outra pessoa, como a gente é egoísta, como a gente é vaidoso. Então, isso aí tudo num relacionamento, homem e mulher, fica muito explícito. Então, a gente tem que pressupor, né, que a partir do momento que existe um relacionamento, virão as dificuldades. O problema é que, às vezes, essas dificuldades, elas começam muito cedo, né? Começa já assim no namoro, no Não, e a gente fala assim, existe a paixão. A paixão é algo que cientificamente dura de 6 meses a 2 anos por causa dos hormônios que são liberados quando a gente tem interesse por alguma pessoa. Sim. E aí a paixão às vezes cega a gente. A paixão cega da gente não ver os defeitos da pessoa, ou a paixão cega da gente inventar coisa da nossa cabeça, de inventar coisa de ciúme, e aí gera conflitos também no relacionamento, né? Então a gente tem 2 lados muito perigosos da paixão. Primeiro é você não ver aquilo que o seu coração quer esconder, né? Às vezes a outra pessoa Os sinais estão claros. Os sinais estão claros, mas ninguém quer ver. A paixão tem esse perigo. E tem gente que aconselha, pai, amigo, pastor, e não adianta nada, porque a pessoa apaixonada, ela tá cega. Ou então a pessoa que tá apaixonada também e que inventa, por causa da paixão, de tanta paixão, ela vive aquilo com muita intensidade. Fantasia, algo que não existe. Fantasia, isso é um perigo, né? Porque vira um relacionamento doente. Porque, inclusive, a palavra paixão, no dicionário, é sofrimento. Sofrimento. Então, assim, viver apaixonado dessa perspectiva é horrível, porque viver sofrendo. E acontece que no relacionamento,
relacionamento, a gente fala assim, gente, o namoro, você que está casado há muito tempo, você pode falar, 30 né? anos. O namoro é uma fase muito gostosa. A gente lembra do nosso namoro com saudade, porque é realmente uma fase gostosa, aquele frio na barriga que a gente sente na hora que encontra o outro, né? Aquela planejamento, aquela coisa de escrever o nome do outro para ver como é que vai ficar quando colocar o nome e casar, né? Mulher tem disso, né? Então eu escrevia Sério? meu nome, Sabia desse Vanessa, nome? aí meu sobrenome, colocava o sobrenome do Eduardo para ver como é que ia ficar escrito. Mas sabe o que é engraçado, negócio sobrenome, né? Até a gente completa agora dia 7, 30 anos de casado, um beijo pra Silvia, né? E a Silvia, o nome dela é Silvia Lima, ela inseriu o meu último nome, que é Santos, né? Só que a maioria me conhece por Cássio Miranda, né? E é engraçado isso, que muitos pensam que a Silvia é Miranda, né? Mas ela antes de ser Santos, era ela Silvia Lima. Então ela é Silvia Lima, né? E agregou o Santos ao nome dela. Agora, essa questão de colocar o nome, eu acho que até isso conta, você entende? Assim, de pensar assim, sabe, eu tô me preparando para um relacionamento a dois, né? É porque isso aí tem a ver também, porque um dos problemas que a gente vê é você assumir não só o outro, mas o que vem junto com ele no pacote. O bônus, Que é o bônus pacote e o ônus, família que vem junto, né? Então, muitas pessoas hoje nem colocam o sobrenome do outro, né? Mas Não parece que colocam. já faz para Fica mais Tipo uma fácil afronta. tudo. É como se fosse uma afronta. Não pode não ser, né? Mas pode ser uma afronta assim. Eu estou casando com você, não com a sua família. Mas engraçado, não eu conheço com o seu algumas pacote. pessoas que, sobretudo mulheres, que eu conheço e pelo um sobrenome, às vezes até estrangeiro, e são pessoas que são divorciadas, mas continuam com o sobrenome estrangeiro do marido, né? Então, tanto que grudou na pessoa, né? Mas esse negócio que o Du tá falando de pacote, né? E geralmente começa no namoro. Então, a pessoa já não dá certo. Então, isso é um dos piores conflitos no relacionamento antes de casar, né? Os pais não aceitam o relacionamento. E aí, Vanessa, mas é só namoro, como é que faz? Isso é muito sério, porque a gente tem uma comum. posição muito radical quanto a gente acredita Opa, muito vamos lá. na importância da ordem, de seguir as ordens estabelecidas por Deus. Ele falou assim, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então, a ordem é o seguinte, você tem que ter primeiro uma maturidade. Né? Você tem que ter uma responsabilidade. Então, vai deixar pai e mãe. E deixar pai e mãe não é abandonar pai e mãe. Né? As pessoas acham que porque elas estão namorando, elas não têm, o pai não tem nada a ver com a escolha que ela fez. Só que pai, antes de casar, é uma autoridade sobre a vida da gente. Perfeito. Então, se a gente não tem a aprovação primeiro dos pais, a gente fala assim, querido, termina esse namoro, vai para o jejum, vai para a oração, ora. Isso é crise pura, hein, Eduardo? Porque, porque se os pais não gostam... Mas a gente orienta, se for da vontade de Deus, para que os dois estivessem juntos, se casem, né? E realmente estabeleçam um relacionamento, Deus vai mover o coração dos pais. E Deus converte o coração dos pais aos filhos. Então a gente entende que a partir do momento que Deus entra naquilo, porque uma coisa é a gente fazer uma escolha, eu fiz uma minha escolha. Só que eu não consultei meu pai, minha mãe sobre a minha escolha. Então vai vir um peso sobre mim, sobre a minha escolha. Claro. Então se eu estou debaixo de uma liderança, a mesma coisa de um pastor dentro de uma igreja que tem um líder acima dele tomar uma decisão por conta própria sem consultar o líder dele. Vem consequência. Vem a consequência. E eu acho que é Provérbios, eu tô ruim de referência certinho, mas fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Isso. O Senhor caminha como Ele quer. Caminha como Ele quer. Então, a partir do momento que você convida Deus para tomar parte dessa decisão que você está fazendo, Ele pode muito bem convencer o coração do pai. Eu creio nisso. E aí tem gente que fala assim, a gente convive muito, né? Que tá lá na juventude com o namorado o tempo todo aconselhando. Ah, pastores, mas meus pais não são evangélicos. Meus pais, a gente fala, não importa. O que importa é a Bíblia autoridade. fala, honra teu pai e tua mãe. Gente, é polêmico. Não está falando se o pai e a mãe é crente ou não. Está falando, honra teu pai e tua mãe. Quando eu digo que é polêmico, eu não estou dizendo que eu discordo. Eu concordo. Eu concordo. Eu lembro que foi de outra perspectiva, embora, graças a Deus, meus pais também aprovaram o nosso namoro, o Silvio e eu, né? Mas na época de ir para o seminário, eu já era formado, já tinha graduação, tinha pós-graduação, já tinha meu emprego no carro e tudo mais. E o seminário para onde eu ia, que era um internato em São Paulo, em Atibaia, exigia que os pais aprovassem a ida dos filhos. Meus pais não eram cristãos evangélicos.
E eu falei, caramba, agora deu tudo errado. Mas é uma posição do seminário, porque eles entendem isso. Entendem isso. Que os pais, eles são uma das bandeiras claras de Deus dar aprovação para um projeto. A gente acredita muito nisso e, gente, pode falar que um caso deu certo em 90, mas é um caso que deu certo. Você não pode fazer jogar o seu relacionamento em risco por causa de um caso que deu certo. É igual a tese do julgo desigual. Sempre tem um que fala, mas eu conheço a pessoa. Mas os outros, né? Conhecem um caso, e os outros 99 que deram errado, né? O pastora Vanessa e pastor Eduardo, muitas mensagens estão chegando, começando aqui pela Denise. A Denise diz, olha, já virei fã de carteirinha do programa. Ô, Denise, que legal! E Denise, olha, aguarde, semana que vem a gente já vai começar com um sinal novo, né? TV digital, HD. Então, assim, você vai ver que eu sou mais grisalho do que parece. O problema do HD é porque eu vou ter que usar agora a maquiagem mais forte. Esse HD é um problema. É um problema, mostra tudo. Mas muito obrigado, viu, Denise? E a Denise fala assim, pastores, a paz. Eu e meu namorado adoramos ter ido ao seminário de namoro cristão. Que legal. Foi muito edificante. E sábado, em nome de Jesus, estaremos numa célula. Obrigado. Olha, que legal. Denise, viu? A gente fez agora, sábado passado, o curso de princípios cristãos para o namoro. É um curso que a gente fala esse tipo de assunto aqui, que a gente fala o que a Bíblia diz. Porque se a gente procurar, Cássio, na Bíblia, a palavra namoro a gente não vai encontrar. É verdade. E nem nenhuma evidência nem sobre hebraico, namoro. Grego, grego. Na Bíblia a gente não encontra. É uma coisa do nosso tempo. Então a gente tenta aplicar, tenta não, né? A gente aplica os princípios. A gente tem um manual para isso, que é a Bíblia. Diz sobre o relacionamento e tenta aplicar no namoro. E esse tipo de instrução, por exemplo, a aprovação dos pais, é algo que a gente fala lá no curso. Pastora Vanessa, que pensando nas questões da aprovação dos pais, na época da Bíblia não tinha esse negócio de namoro, não. Pois não, é o pai que escolhia. Surreal, né? É histórico, né? Mas para a nossa sociedade... Graças a Deus, a gente hoje pode escolher. E por isso, porque a gente pode escolher, a gente se torna mais indesculpável. Porque é a gente que escolhe, então a gente tem que fazer a escolha certa. Não, eu fico pensando, gente, doido isso. Assim, os pais escolhiam e vocês tinham que amar, tinham que ter um relacionamento. E amar. O mais legal, olha como isso é sério. A gente pensa que o amor, ele tem que acontecer antes. A paixão, né? Não, o amor é uma escolha, a gente escolhe amar. Então, a partir do momento que você escolheu amar, por que as pessoas antigamente ficavam juntas e começavam a se amar? Porque elas decidiam amar, porque senão antigamente não tinha divórcio igual tem hoje. Era uma coisa muito feia o divórcio. Como é pra gente, no nosso coração mas a sociedade hoje liberou de um jeito. Tudo é descartável. Mas esse valor ficou no coração da gente. Então a gente sabe a importância de permanecer firme. Então essa escolha é muito séria. A gente faz esse curso justamente para que o pessoal, a gente faz sair para fora, assim, tudo que pode acontecer dentro de um relacionamento, esses sinais que vão aparecendo, e a pessoa não pode ter uma desculpa de sair do curso de namorados falando assim, eu estou enganado. Eu não sei com quem eu estou namorando. Se for para o noivado, para casamento... Se for para casar, vai sair de lá e vai casar. Vai sair de lá e vai dar certo. Como diz, não casou enganado. Então, que bom que a Denise fez o curso e gostou. E então, um namoro abençoado. Fica a dica aí, né? Já falou que já vai para a célula, viu? Aí, ótimo. Bom dia. Polêmica. Um pastor disse para uma menina da igreja que tinha visto numa visão alguém para ela. E esse alguém era eu. Né, diz o nosso telespectador. Só que eu tenho um chamado e aquela moça tem outro chamado. Né? Nossa união é possível? Eu acho, porque já logo embaixo está aqui a Luiz de Santa Luzia do Paruá, no Maranhão. Ô Luiz, espero que seja você, se não for me desculpa, mas... Né? Se for o caso do Luiz, se não for outra pessoa. Você pode... gente, eu tenho uma dificuldade com revelamento. Assim. Eu acho que Deus não... uma das coisas lindas da Bíblia é que ele permite que a gente escolha. Né? Então, acho que não vai ser um profeta que vai determinar com quem você vai casar, não. A escolha é nossa. Não, e outra coisa, eu acho que a profecia, ela vem para exortar, para consolar, para confirmar aquilo que o Senhor já tem falado ao seu coração. Então, Deus pode sim, a gente acredita muito em profecia, em dons proféticos, a gente acredita, mas desde que isso já seja algo que Deus tem falado ao seu coração. Né? Ou então, Deus ainda vai falar e aí você vai lembrar dessa profecia. Mas enquanto isso não acontecer, ninguém é obrigado a namorar com ninguém. Isso é muito sério. A pessoa Vanessa, casa por causa disso. Vocês já pegaram, pastor Eduardo,
casos, e é Já. lamentável, já tive que acompanhar casos de casais que foram unidos para mim isso é profetada, isso não é profecia. Por profetada, e depois começaram a perceber... quer casar de um dia para o outro, sem se conhecer, acha que o casamento vai... Que Deus já falou, então vai ser casamento, vai ser maravilhoso. Não faz nenhum curso de namoro, de noivo, não faz nada, aí começam os problemas. E aí vem problema e a pessoa vive infeliz o resto da vida e vive com esse peso de uma escolha feita errada, porque a pessoa escolheu ouvir algo que não vinha de Deus para ela. Vinha de Deus para a pessoa. Vai para a Escritura. É verdade. Eu vou deixar uma pergunta aqui fácil. Quero ver. Bom que vocês vão ter tempo para pensar na resposta. A pergunta é difícil. Quem manda é o meu querido Antônio. O Antônio é lá de São Francisco, aqui em Minas Gerais. E ele diz o seguinte: boa tarde, a paz do Senhor. Eu conheci uma mulher, ela é divorciada e ela é católica romana. E eu sou solteiro e sou evangélico. O que vocês acham de um relacionamento, né, de alguém solteiro e cristão evangélico com uma mulher católica romana e casada? O programa hoje está muito legal. Recebo aqui no estúdio da Rede Super os pastores da Juventude da Igreja Batista da Lagoinha, o pastor Eduardo e a pastora Vanessa, que, além de pastores, são um casal e orientam os nossos jovens para o namoro, noivado, casamento. E o Luiz, lá do Maranhão, mandou uma pergunta, eu acho difícil de responder, mas ainda bem que eu só leio as perguntas. Quem responde são eles. Olha só, o Luiz falou o seguinte, ele é solteiro, solteiro e é cristão evangélico. E conheceu uma moça que é divorciada e é católica romana. Será que dá certo? Será que pode? Eu vou pelo princípio de Amós 3:3. Fala assim, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. A gente aprendeu isso uma vez no nosso curso de noivos, né? Lá na outra igreja que a gente participava. E até hoje acompanha a gente, fica latejando a cabeça. Como é que eu posso andar com alguém se existe desacordo? Né? É verdade. Então, assim, a pessoa pode ser muito legal, bacana. Tem muita gente que é diferente da gente na religião, mas que é muito mais legal que muita gente da nossa religião. Mas não é esse o caso. A questão é se você pode conviver ou não com essa diferença por muito tempo. Uma coisa é assim, durante a paixão, a gente conviver com a diferença. Legal. Mas depois que o negócio perpetua para muito tempo, aí você vai ter que ensinar os filhos um caminho. E na paixão também, se releva muitas coisas. Vocês falaram isso, né? Mas depois começa. Então, a dica que a gente dá para eles, né, é realmente analisar se vai ser possível fazer esses acordos, né? A gente tem que entender isso e cada caso vai ser um caso, isso é muito específico. Agora, tem essa questão que ele falou do divórcio, né? Principalmente por causa disso. Então ele está falando que ele é solteiro, mas conheceu uma mulher que é divorciada. Então a gente tem que entender, a gente como cristão, né, o que a Bíblia diz, que casamento é um só, né? Então essa questão de divórcio, dependendo do caso do divórcio, a gente tem que entender, é muito delicado a gente responder, realmente é uma pergunta difícil de ser respondida, porque a gente tem que entender todo um contexto. O pastor Vanessa, inclusive, eu até digo para o Luiz, nós vamos ter, talvez na semana que vem, deixa eu chamar meu querido Sérgio Gandra. Você me ouve? Diga, pastor. Vou aproveitar que o Sérgio faz... O Sérgio Gandra, se fosse assim, deixa eu pensar aqui, uma pessoa para me responder. Neymar Fernandes, para me responder como Neymar Fernandes. O Sérgio, ele dubla todo mundo. Sérgio, nós vamos ter um programa de divórcio e repúdio e recasamento semana que vem? Com a voz do Neymar? Isso. Tá. Programa de divórcio e repúdio, Super News, notícia a toda hora. O Sérgio é uma peça. O Sérgio imita todo mundo. Ele me imitando é terrível. Mas, Sérgio, falando sério agora, quando vai ser o programa de divórcio e repúdio? Semana que vem, não, né? Tá para ser semana que vem. Acho que eu preciso colocar ele na planilha lá, tá para ser para frente aí. Perfeito. Nós vamos ter um programa, viu, você de casa e pastores, sobre divórcio, repúdio e recasamento. Novo casamento, né? E novo casamento, porque está sendo muito discutido. O pastor Gustavo Bessa, no última vez que ele veio, ele falou um pouco sobre repúdio e divórcio, que são conceitos que parece que foram sempre tratados como sinônimos e que... na raiz tem uma diferença. Né? Então, o novo casamento parece que é permitido no caso e no outro não. Mas guarda aí, Luiz.
Daqui a uma semana a gente vai tratar disso aqui, você verá Vai ter isso que aí. chamar ele para conversar. Então, se o pastor Gustavo quiser vir, a gente aceita. Vamos lá, vamos ouvir ela, direto da redação. A nossa querida repórter Risa Castro tem uma pergunta. Olá, Cássio, boa tarde. Cássio, quais as maiores crises que existem no período do namoro? A gente falou questão de paz, mas deve ter outras coisas, né? Paz é uma delas, É, né? porque é família, né? Então, família. Agora, uma crise que a gente sempre gosta de falar é sobre propósitos. Propósitos? Né? Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito da vida de quem você está? Legal. E isso é uma crise que pode se instalar, porque um vai caminhar para um lado e se o outro não for na mesma direção, e aí, como é que vai ficar? Também, né? Também, julgo a gente trata isso como julgo desigual. Até a questão mesmo da origem, por exemplo, uma pessoa muito... uma família muito rica, erudita, muito cheia de... culta. Muito viajado pelo mundo, sabe muita coisa. Se encontra com uma pessoa que não sabe nada de nada, nunca sabe. A gente já pegou casos assim de casais com essa diferença de cultura, choque de cultura mesmo. Então a pessoa pega uma pessoa totalmente diferente e aí ela quer adequar a pessoa do jeito dela. Só que a gente aprendeu que ninguém muda niném. Ou o inverso, a pessoa que tem um mundinho menor, que é que... A gente não consegue mudar as pessoas. Então, um dos maiores problemas seria a pessoa querer que a outra vire uma pessoa do jeito que ela planejou. Porque quem entra no relacionamento, ela faz assim, uma lista de características, né, que ela quer que a pessoa tenha. E, de repente, a pessoa não vai ter isso. Então, como é que você vai conviver com uma pessoa que não tem todos os atributos que você queria que ela tivesse? É verdade. Isso gera muita confusão na cabeça das pessoas. A pessoa se esquece que o relacionamento é para você investir em alguém que você enxerga o potencial. Porque é isso que acontece. Você vê uma pessoa se tem que alguém mudar, você muda, né? A gente tem que ir se adequando por escolha própria, para poder fazer o bem para o outro, porque a gente tem que relacionar não pelo nosso próprio benefício. Agora, pastora Vanessa, a gente falou de família, questão de propósitos, né? E na área sexual tem muito problema, assim, no aconselhamento que vocês fazem? Porque, na verdade, as pessoas vêm com conceitos diferentes por causa das origens. Então, a história da vida é diferente, as experiências são diferentes, então algo que um valoriza, o outro não valoriza tanto. Então, pode ser pessoas que estão na mesma igreja e a gente sabe, né, que o sexo pro cristão, isso que eu ia falar, o sexo de padrão moral, depois do casamento. Foi criado, eu, por exemplo, e a Vanessa, a gente não teve dificuldade nessa área, por quê? A gente recebeu desde pequeno ensinamento sobre vida sexual cristã, sobre prática de vida, sobre se preservar para o casamento. E hoje nas igrejas a gente não tem isso. As pessoas chegam de todas as formas para dentro da igreja e elas têm que ser absorvidas pela igreja como elas estão. Então, olha a dificuldade. Você pega uma pessoa que sempre teve prática sexual ativa fora da igreja, ela vem para a igreja vem com um discurso de santidade, de preservação saber esperar a hora certa. E a pessoa, como é que ela já vem? Se ela já está num relacionamento lá fora, que ela tem relação sexual livre e entra para dentro da igreja e fala que não pode, de repente. Então, a gente pega isso toda hora. Isso tem conflito. Outra coisa também que eu acho que está no top das crises, que gera crise, é os erros de comunicação. Porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente está conhecendo a pessoa, a gente não conhece nada dela ainda. E é muito menos a forma dela se expressar. Quando eu comecei a namorar o Eduardo, eu venho de uma família que eu fui criada de um jeito mais tranquilo, né? Todo mundo falando baixo. Todo mundo, assim, mais tranquilo. Na casa do Eduardo, o povo gosta de discutir. Tudo italiano. Gosta. E na verdade não é nem falar tão alto, mas é gostar de discutir, de assuntos polêmicos, de debates. Todo mundo sempre tem razão. E aí, quando a gente começou a namorar, isso era uma coisa, porque o Eduardo falava os negócios comigo e eu chorava, porque eu era muito sensível. Ela achava que eu estava brigando. Eu achava que ele estava brigando comigo. Ele polemizava. E eu achava que ele estava brigando. Eu queria ver ela desenvolver. Ele estava querendo me testar, porque isso fazia parte dele. Também, até hoje, eu acho que você tem muito disso. Tem. Assim, eu percebo, por exemplo, o seu tom de fala é mais tranquilo. O Eduardo o pastor Eduardo né? A gente tem, o segredo foi isso, foi a gente aprender que o jeito dele é esse, que o meu jeito é esse, e a gente conviver com isso. Sabe por quê? Às vezes eu queria falar assim, eu te amo, pra ela, mas o meu te amo era seco, era assim, eu te amo.
Só que ela queria falar que eu ajoelhasse, né? E falasse, amor, você é a coisa mais preciosa. Mas aí eu tive que aprender que ela recebe o amor dessa forma. Isso. Então a gente tem que adequar a linguagem do amor do outro. Talvez seja uma das coisas mais difíceis de aprender. Muito isso, difícil. né? Porque é comunicação, né? E a comunicação é algo assim que vai te fazer resolver ou problematizar todas as situações do casal. É no sexo, em tudo. Em tudo Então, vai depender da a comunicação. comunicação legal, né? A gente não consegue ter um sexo legal. Se não tiver uma comunicação legal, a vida financeira não fica legal, porque ninguém sabe o que está acontecendo na vida do outro. Então a gente começou a perceber que a comunicação, a gente está até escrevendo um livro, daqui a pouco a gente vai lançar. Legal. Mas é sobre isso, chama Cuidado Boquinha com o que fala, sobre os erros na comunicação. Por que a gente tem errado? Então a gente tenta consertar lá de trás, né? Tem que ser no namoro, que depois que fica casado já... É porque aí aprende, quando chega no casamento, fica muito mais fácil. Acontece que hoje em dia os casais não estão tendo tempo para se dedicar um ao outro e desenvolver essa comunicação lá no namoro. E aí vão tentar desenvolver alguma coisa já casados, mas aí tem muitos conflitos para resolver, já feriu demais. Porque o problema da comunicação é que a gente fala não volta para dentro. Você não tem como engolir o que você falou. Já foi. Então já foi. Só que aí ele foi e encontrou um lugarzinho no coração do outro que não sai. A gente pode perdoa, mas vai estar sempre lá aquele negocinho que você falou. Ah, você lembra que você falou isso comigo? Aí agora, joga na cara depois. Sobre a questão de crise, né? Porque eu estava falando de sexualidade no namoro, no noivado. Como cristão velho, né? Meus filhos, minha filha já casou, os dois estão namorando, né? Eu fico pensando assim, certos ambientes, em termos físicos, que recebem os jovens, tem um jeito, como é que eu posso dizer, muito intimista. A luz muito apagada. Luz muito apagada, estroboscópio, você chama, sabe? Que negócio, uma fumaça. Isso na época que eu não tinha Cristo, era um ambiente de boate que eu frequentava. Eu fico pensando, isso é maldade com os adolescentes jovens da igreja, porque eu acho que isso leva a um tipo de proximidade de menino com menina que vai discutir, vai falar de salmo e provérbios. Eu acho que tudo é o ambiente que a gente cria, e esse ambiente muitas vezes não é, às vezes, pela luz, né? Por exemplo, a gente tem festas que a igreja promove que tem essa meia luz, mas ao mesmo tempo... Um ambiente mais controlado. É um ambiente controlado, porque tem muitas pessoas, tem muitos líderes, os pastores estão presentes. Que controle é esse? Eu, por exemplo, sou pai. Né? Minha filha adolescente foi lá numa rave gospel, como é que chama? Balada evangélica, sei lá, né? É sempre assim, bota um nome de rave, balada e bota um gospel evangélico para amenizar. Tá, mas minha filha foi. Aí eu sei que tem lá luz baixa, fumaça e tudo mais. Funk. Mas quem frequenta... Não é só minha filha que é evangélica. Às vezes o menino que está sendo evangelizado, que vem de comportamento sabe? Está acostumado a chegar matando. Chegar junto. Qual que você diz para um pai? Tem muitas festas que são promovidas assim. Um jovem vai lá e promove uma festa. Isso a gente não pode controlar o que a gente está fazendo lá. Agora, as festas que, por exemplo, se a juventude promover uma festa, aí você pode ter certeza que os pastores da juventude vão estar lá. Existe uma estrutura. Então tem segurança que olha. Então eu já peguei em festas evangélicas o pessoal entrando com garrafa de latinha de Coca-Cola e dentro tinha cerveja. E a gente a gente ficava vigiando. Mas a gente estava na porta, então a gente estava de olho. Esse povo é fogo, hein? Mas quem quer fazer errado vai fazer errado em qualquer lugar. Então é isso que a gente tenta falar, assim. Então isso é controlado. Mas isso que o Eduardo falou é muito importante. O jovem que quer fazer errado, faz errado em qualquer lugar. Então a menina, que às vezes, tantas vezes a gente já ouviu o caso de pai que controlava tantos filhos que só deixava o filho ir para a igreja. Mas no caminho da igreja, para ir para a igreja, o que acontecia? Então é mais os pais têm que conversar muito, não só aprisionar os filhos, mas eu acho que tem que ser uma conversa mesmo. E realmente... Um diálogo até apresentando os perigos que tem lá fora e falar assim, que você tem o direito de escolher. Mas a Bíblia fala que você tem que escolher o caminho certo. A gente tem que apresentar um padrão bíblico. E a consequência do caminho que não é o que Deus escolhe. Lá fora, sim. Lá fora da sua casa. Porque, às vezes, no ambiente chamado igreja também tem isso. Tem. É porque o jovem, ele quer se sentir absorvido pelo meio. Então, ele tem que se enquadrar dentro do que é oferecido para ele. Então, muita gente experimenta drogas, sexo antes da hora. Por quê?
porque está sendo influenciado pelo meio que está vivendo. Então, até o diálogo, o discurso dentro da igreja tem que ser em torno de cercar de proteção essas pessoas. Então, a gente não pode ter um discurso aberto, às vezes, sobre sexo com o adolescente, porque às vezes isso aí você está influenciando o adolescente para um caminho. Mas você pode ter palavras, uma palestra exclusiva sobre isso para um adolescente. Perfeito. Então, tem que orientar da maneira certa. Eu achei legal que o pastor Eduardo falou que isso, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Não, porque ele falou assim, tem gente que fica experimentando drogas e sexo antes da hora. Antes da hora é só sexo. Só sexo. A droga não tem hora, não. Não pode. Eu entendi a frase, né? Mas porque... Faltou um ponto aí, uma vírgula. É só uma provocação mesmo, porque eu acho assim, português é uma língua engraçada, né? E a gente tem que ter cuidado, porque uma pessoa pega essa frase tá vendo? dele... O pastor Eduardo falou que tem hora para experimentar drogas. Não, sexo tem, mas drogas não. Gostaria de fazer uma pergunta... Não, deixa eu... já vou ler a pergunta do Abner aqui, tá, Abner? Só porque várias perguntas estão chegando. Quando eles vêm, chove de pergunta aqui, graças a Deus. Parabéns pelo tema, é muito edificante. Quem manda a mensagem é a Ivone, lá da cidade de Marília, São Paulo. Beijo, Ivone. Estudei em Marília, estudei na Unesp aí, em Marília, cidade linda, Marília. Bom dia. Se os pastores não concordarem com o namoro, pergunta o Alisson. Eu acho que ele está perguntando, Alisson é de Mato Grosso, beijão aí a todos os queridos telespectadores do Mato Grosso. Ele pergunta, se os pastores não concordarem com o namoro, pode namorar assim mesmo? Como é que é? O que a gente fala é que tem que seguir o princípio de autoridade, né? Então, primeiro os pais, antes de pastor, os pais. Sim, primeira autoridade. Primeira autoridade. É lógico que o pastor, às vezes o pai não vai conhecer aquele rapaz que está interessado na menina, viu só como o filme que ele apresentou. Acompanha. E o pastor às vezes acompanha e sabe daquela história e sabe, olha, ele não é para você. Então eu acho que pastor nenhum manda na nossa vida. Quem manda na nossa vida é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? O que ela direciona. Mas a gente deve ouvir os conselhos. Sim, a palavra de Deus também nos diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, eu acho que deve acender sinais de alerta na nossa vida para aquilo. Boa, sinalização, perfeito. Só que a paixão, às vezes, não deixa a gente ver. Então, a gente tem que chamar para racionalidade, para tentar ouvir. Tem que entender o seguinte, você não tem que começar um namoro já de uma vez. Você tem que ter um tempo de conhecer quem que você vai namorar. Né? A gente pede, pessoal, ter um tempinho assim, de orar pela pessoa e com a pessoa. Até porque se você vê que o cara não tem muita intimidade com o coração, você vai entrar numa aventura dessa, ou a menina, então é uma coisa assim, tem que ter um tempo. Né? O namoro ele não pode ser uma decisão explosiva, ele tem que ser uma coisa pensada, porque ele vai gerar um relacionamento que pode se perpetuar para sempre. Eu já tive problema, assim, já como pastor, né, eu já aconselhei, falei assim, olha, esse rapaz não é para você. Assim, um cara mundano, sabe? Totalmente. Bonito, mas assim, pegador e tudo mais. Nossa, a gente vira pior das pessoas. Mas você tem que colocar na cara da pessoa. É a mesma coisa que o pai fala, filho, você tá vendo que esse menino aqui é isso, isso e isso? Você quer isso pra você? Quando você casar vai acontecer isso e isso. Não tem como. Bom, vamos aqui... deixa eu ver aqui. Amamos demais esses pastores abençoados, são presentes de Deus para as nossas vidas. Eles cuidaram de nós no nosso namoro, no nosso noivado e nos casaram, sempre nos orientando. A Melissa e o Júnior. Melissa e o Júnior. A gente ama eles demais também, né? Legal, né? Vocês já estão com vários que foram orientados no namoro. A gente acompanhou o namoro, o noivado, fez o casamento e eles continuam com a gente, assim, nos ajudando. Agora esse casal eles estão servindo com a gente. Lideram célula e cuidam de outros casais. A gente faz tudo, namoro, noivado, só não faz divórcio. Não faz. Isso não. Algumas vezes mandam que o Abner... ele desconhece vocês, o Abner, tá? Algumas vezes, quando leio a Bíblia, eu me sinto mal, porque parece que nunca vou viver esse amor. Inclusive, quando leio Cantares, fico até constrangido. O que eu posso fazer? Difícil, hein? Esses meninos. Quem nunca leu Cantares, leia. Cantares é um livro de amor. Né? Fala de amor mesmo, homem e mulher. Se você assiste comédia romântica, você pode ler Cantares. Olha, Deus tem uma história única para a vida de cada pessoa, né, Abner? E Deus tem uma história única para a sua vida também. Então, espere no Senhor
deu e não deixe seu coração ficar angustiado, porque o que ele tem para você no momento certo virá e com certeza vai ser bênção e alegria na sua vida. Eu acho que o Abner, ele está indo para um caminho que a gente sofre, vê que o pessoal está sofrendo hoje, é que é a comparação. A gente quer comparar, por exemplo, eu tenho um casamento bacana com a Vanessa, mas de repente tem um amigo meu que não tem um casamento bacana. Então aquele casal não pode, ele tem que tentar viver a história dele. Cada um tem uma história que vai ser num tempo certo, na hora certa. Tentar viver o melhor de Deus para a vida dele, né? Eu acho que o conselho que eu dou pro Abner não é só para ele, mas é para a maioria dos rapazes que têm procurado. Eles estão querendo viver uma coisa que tem um tempo para acontecer, né? A gente às vezes tem uma história, tá doido para casar e ver os nossos amigos casando e as coisas. A gente tá doido para ter um filho. Todos os nossos amigos têm filho, mas não chegou a hora ainda nossa. Então a gente não pode viver sofrendo com o sucesso dos outros. Vocês não desfrutam do que Deus tem naquele momento. Vive cada momento, vive o seu tempo, vive a sua hora, que vai ser bom. Você vai viver um caminho legal e no tempo certo você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Vocês conhecem Sergipe, estado de Sergipe? Não. O Orlando mandando aqui, né? Um abraço. Orlando lá de distância em Sergipe. Obrigado, Orlando. Orlando, na hora que você estava digitando, ficou um pouco confuso aqui o texto, né, no WhatsApp. Desculpa, não posso ler sua pergunta. O Washington de Belo Horizonte, a musiquinha está tocando, acho que está acabando o programa. Você está vendo a musiquinha de fundo? A musiquinha. O Washington de Belo Horizonte mandando mensagem também. A Débora de Esmeraldas, quem mais está mandando? A Patrícia de Belo Horizonte. Eu só vou poder ver quem está mandando as mensagens aqui. Quero agradecer demais, pastores. Foi muito, como sempre, né? Nós que agradecemos. Gostoso o programa. Fica pequeno o programa, né? Tem tanta coisa para falar. Não, o pastor Márcio está querendo que aumente o programa. Do pastor Márcio. Mas por quê? Porque está começando a ficar gostoso, vai ter que acabar. Mas é bom assim, não é verdade? Bom, deixa um gostinho de quero mais. Isso. Quero agradecer pastor Eduardo, pastora Vanessa, agradecer você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.